Ah, você não vieste me assistir. Você não vieste para me conhecer. Mas você vieste conhecer o Deus que eu sirvo, amém? Eu não quero que você venhas aqui, passas o tempo, quase 1 hora ou 2 horas de tempo, e as coisas continuarem o mesmo. O meu maior desejo é começarmos a trazer as escrituras em demonstração, amém? O Deus que nós lemos em demonstração. O Espírito Santo que nós ouvimos em demonstração. A unção que nós ouvimos em demonstração. A unção não é um conto de fada. O mover de Deus não é algo só do Antigo Testamento. É real, amém? Oh, amém. Amém. Quem tem expectativa de alguma coisa na parte de Deus? Uma das coisas que na Antiga Aliança as pessoas tinham é que quando Deus está naquele lugar, eles eram muito sensíveis. Porque eles sabem que tudo pode acontecer. Se Deus, você notar, o sinal de Deus, tem a segurança, tem a confiança que tudo é possível acontecer. Quando Deus se manifesta, a impossibilidade cai. Vou repetir isso. Quando Deus se manifesta, tudo que era impossível no momento cai. Nunca se esqueça disso. Não torna Deus o teu amigo comum. Não. Deus é Deus. Deixa Ele continuar a ser Deus e você continuar a ser filho. Osvaldo, coloca-te em pé. Sobe só mais um pouquinho isso. Vem aqui. Deus é Deus. Entenda, Deus opera na dimensão do nosso desejo. Até onde você deseja, você recebe. O que você deseja, você vai receber. Uma das coisas que Elias disse a Eliseu: eu quero que tu crias expectativa. Se você me ver a subir. Porque enquanto você não tiver a expectativa de que ele está a subir, você não vai receber. Disse, ele não disse se você me ver a descer, se você me ver a subir. Por isso João disse que ele cresça, eu diminua. Porque quando ele sobe, alguma coisa desce. Se Deus não começar a subir na tua vida, nada vai começar a acontecer. Só quando Ele começa a subir, algo começa a descer sobre você. Permita que Deus comece a subir em tudo. Naquele problema, deixa Deus subir. Naquela doença, deixa Deus subir. Naquela situação, deixa Deus subir. Porque quando Ele subir, alguma coisa vai descer. Na espiritualidade, o sentido é inverso. Primeiro Ele tem que subir para que algo desça. Nada desce se Ele não subir. Se você quer começar a experimentar Deus na sua vida, permita com que Ele comece a subir em tudo. Nas tuas decisões, Deus que está a subir. Na tua escolha, Deus que está a subir. Em tudo, Deus. Existem lugares que é lugar da tua bênção. Se Deus não te encontrar lá, você não vai ser abençoado. Quando chegar o momento, fica só ali. Hoje vamos continuar a falar sobre o ministério profético. Ou seja, hoje vamos falar sobre o ministério profético. Na semana passada nós falamos sobre o dom de profecia. E eu só disse que iria levar um pouquinho para falarmos sobre o ministério profético. Por quê? É um ministério que é totalmente menos compreendido, mal interpretado, com muitas concepções negativas. Não é porque o ministério é mau, porque as pessoas não conhecem o ministério profético. Se você quer entender o ministério profético, você tem que entender quem é Cristo. Porque quando você entender Cristo, você vai entender o que é o ministério profético. Colossenses capítulo 1, vou começar aqui, no versículo 24. Fica mesmo ali, meu filho. Something is about to come. Colossenses capítulo 1, versículo 24. Colossenses, vou começar aqui. Agora me alegro em meu sofrimento por vocês, completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída.
de apresentar a vocês plenamente a palavra de Deus. Um mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado aos santos. Entenda, o que é o profético? O profético é manifestar o mistério de Cristo. Nunca separa o entendimento de Cristo da pessoa do profético, ou do ministério profético. Diz, olha, o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado aos santos. Continua. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Da mesma forma em que é consagrado um pastor para compreender os mistérios de Cristo, da mesma forma é consagrado um evangelista para compreender os mistérios de Cristo. Da mesma forma é consagrado um apóstolo, é consagrado um mestre da palavra. Da mesma forma foi consagrado o ministério profético. Mas só que há uma particularidade diferente para manifestar os mistérios de Cristo. Todos nós não vamos manifestar ou fazer entender da mesma forma. A falta de compreensão que o profeta começa em compreender a atmosfera de Cristo. Entenda, há uma diferença de Cristo e Jesus. Uma coisa é Jesus, outra coisa é Cristo. Nasceu Jesus, mas morreu Cristo. Não. Nasceu Jesus, morreu Jesus, ressuscitou Cristo. Alguém está distante disso, mas vou explicar. Só existe Cristo com a junção de Jesus mais a igreja. Diz, eu sou a cabeça, a igreja é o corpo. O que lhe tornou Jesus Cristo é você e eu. Mas há um mistério que tem que se fazer entender na dispensação desse Cristo. A Bíblia diz assim, se alguém está em Cristo, nova criatura ele é. Nova criatura ele. Diz, se alguém está em Cristo, se eu falar, se alguém está no Quilamba, é uma nova pessoa, é um lugar. Agora, esse lugar chamado Cristo, há dispensações em cada ministério, explicar esse lugar. É ali onde o ministério profético, às vezes, é mal entendido. Quero dizer para você, todo o poder que o diabo tem, quem lhe deu é Deus. Toda obra que o diabo faz, quem está por detrás daquilo é Deus. Você não sabia, não? Porque ele não criou poder, não criou unção. A atmosfera que o diabo opera com ele, é Deus que lhe deu. Não foi, ele não trouxe de outro sítio. Toda habilidade que o diabo tem, saiba, não aprendeu em outro sítio, aprendeu na casa do Pai. É mais fácil alguém ir para um quimbandeiro falar ou não, ele me disse tudo, ele me revelou tudo, e você acreditar. Mas quando alguém fala contigo, você pensa sempre, esse aqui também é quimbandeiro. Limitamos o poder de Deus. Osvaldo, eu quero orar por você, mas depende muito daquilo que você deseja. Você vai receber ao nível do teu desejo. Se o copo for pequeno, recebe pouca quantidade. Se a jarra é grande, ainda melhor. Se não conseguir, traz um bidão. Se não conseguir, traz um tambor. Se puder, traz um tanque de 10 mil litros. Porque você recebe na dimensão. O que eu estou a fazer é criar o desejo. Todo milagre requer a atmosfera. Todo milagre requer espaço. Todo milagre requer expectativa. Colossenses capítulo 2. Não sei se hoje consigo falar tudo sobre o ministério profético, mas vou dar só uma introdução. Começa no versículo 1. Quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus. Qual é o problema? É que o ministério profético tem a sensibilidade de tornar visível o mistério de Deus. Aquilo que é um mistério, o ministério profético torna visível. A saber, Cristo, versículo a seguir.
Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Não limita essa sabedoria à sabedoria humana. Não limita esse conhecimento ao conhecimento humano. Diz, em Cristo estão escondidos todos os tesouros dos mistérios da sabedoria e do conhecimento. Estou a te introduzir aqui, eu sei onde é que estou aí. Versículo a seguir. Eu digo isso para que ninguém os engane com um argumento que só parece convincente. Estou a vos dizer isso para que vocês não limitam a Deus. Não limitam esse Jesus. A Bíblia são referência que nos ajuda a acreditar nesse Deus. Saber que se nós oramos da mesma forma que eles experimentaram, nós também vamos experimentar o mesmo poder. Não podemos falar do ministério profético, ou seja, do profético, sem falarmos do profeta. Uma coisa é você profetizar com dom de profecia, outra coisa é você profeta de ministério. Não limita o profeta apenas a profetizar. Ele pode não te dizer o que vai acontecer amanhã, ele já é profecia. Por outra coisa, Jesus disse algo a Natanael, João capítulo 1, versículo 50. Quando ele revelou para ele, a Natanael, eu te vi debaixo da figueira. Ele se maravilhou, disse, porque eu te disse que eu te vi. Disse, coisas grandes ainda você pode receber. Ou seja, não limita o profeta só porque te disse o teu nome. Há muito mais no profeta do que conhecer o teu nome. O ministério profético é importante nessa era da igreja. Não ignora isso. Eu sei que muitas doutrinas, muitas congregações, muitas assembleias não consagram profeta, porque para eles não acreditam nisso. Ninguém pode entender o mundo profético se não compreender que todo o segredo do profético está escondido em Cristo. Ninguém pode entender. Quem é profeta? Uma definição simples que eu fiz para você. É alguém separado, escolhido, chamado e ungido por Deus. Alguém separado, escolhido, chamado e ungido por Deus para representar o seu reino, com habilidade de falar em seu lugar e também em seu nome. São duas coisas diferentes. O profeta fala no lugar de Deus e fala em nome de Deus. Vou repetir isso. O profeta fala no lugar de Deus e fala em nome de Deus. São duas coisas diferentes. Alguém separado, escolhido, chamado, ungido por Deus para representar o seu reino, com habilidade de falar em seu lugar e também em seu nome. Ser profeta é operar e manifestar o sobrenatural de Deus para os homens, tornar visível e conhecido os mistérios de Deus escondidos em Cristo Jesus. Ser profeta é ter acesso aos segredos e mistérios ocultos no mundo espiritual. Vou repetir isso. Ser profeta é ter acesso aos segredos e mistérios ocultos no mundo espiritual. Aleluia. Agora vai para 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4. 1 Coríntios. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministério. Ministério. A palavra ministério é serviços, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes tipos de ministério. Ministérios são diferentes. O fato de você ser ensinador, tu não podes criticar quem profetiza.
Porque muitos ensinadores, pela falta de habilidade de ver no Espírito, ele critica. Ah, não é somente palavra. Quem te disse o facto dele profetizar não está a usar a palavra? É bom ter alguém que consegue ver e ouvir no Espírito. E era suposto você que ensina a começar a ver no Espírito e ouvir também no Espírito. Mas só que o ministério profético tem mais sensibilidade nesse lado. Disse, olha, há diferente tipo de dons, o Espírito é o mesmo, há diferente tipo de ministério. Disse, mas Jesus, o Senhor é o mesmo. Versículo a seguir, vamos lá 2, 3 versículos, depois vamos em Efésios capítulo 4. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua todos. Quer dizer, Ele separa, disse, os três, cada um dá alguma coisa ao corpo de Cristo. O Espírito Santo dá dons, Jesus dá ministério, Deus dá operações. Milagres e sinais vêm do próprio Deus. Dons de ver, dons de cura, disse, vem do Espírito Santo de Deus. Mas o ministério vem da pessoa de Cristo. Ninguém se torna profeta, as pessoas nascem profeta. Ministério nós não se tornamos pastor, nascemos com aquilo. Essa é a diferença entre alguém que tem dom de profecia e o profeta. O dom você recebe, mas o ministério profético você nasce com ele. No dom de profecia você traz a mensagem, mas no ministério profético você é a mensagem. Alguém não apanhou isso? Quem opera no dom de profecia, diz, assim diz o Senhor. Quem é profeta de ministério, quando ele aparece, já é uma mensagem para você. Você se lembra quando Samuel ia para a casa de Jessé? Quando ele apareceu, disseram, você vieste para o bem ou para o mal? Porque eles sabem que o profeta não sai à toa. Se ele vem, alguma coisa. Eu dizia que o profeta fala no lugar de Deus e também fala em nome de Deus. Um profeta, my goodness. Ok, deixa daí aqui. Efésios capítulo 4, versículo 11. É muita coisa que eu tenho para você, então tenho que ir devagar. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para mestres. Jesus é que designou alguns. Chamou alguns para serem profetas. A mesma pessoa que chamou alguns para serem pastor, o mesmo que chamou alguns para serem doutores, o mesmo que chamou alguns para serem apóstolos, é o mesmo que chamou para serem profetas. A mesma graça ao chamar todos nessa plataforma. Se um é pastor, outro é profeta, mas cada um tem a sua particularidade. Versículo a seguir. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Entenda, o profeta também opera nessa dimensão, para te preparar para a obra do ministério. Pode não fazer como um evangelista faz. Tu não podes ocupar, você só profeta, fica na igreja, tens que ir ganhar alma na rua. Quem te disse? Todos foram chamados para ganhar alma na rua. Há ministérios diferentes que é necessário no corpo de Cristo para preparar os santos para a obra do ministério. Tu não podes, vangloriar alguns ministérios porque você faz outro. Porque é uma ideia que nós somos melhores do que todos. Não. Deixa Deus ser Deus, você continua a ser o homem. A falta de compreendermos o ministério profético, às vezes, é que faz com que nós limitamos esse ministério. Diabolizamos esse ministério. Mas é um bem para o corpo de Cristo. Os profetas não foram chamados para diabolizar a tua vida, mas para abençoar a tua vida. Versículo a seguir. Até que todos alcancemos a unidade de fé e do conhecimento do Filho de Deus e chegamos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Continua. O propósito é que não sejamos como crianças. Oh my God. Qual é o propósito de ter um ministério profético? Você não continua a ser criança. Como é que são as crianças? Vão na casa de quimbandeiro para lhe amarrar um fio para lhe proteger. Mas o ministério profético vem para revelar aquilo que está oculto. Aquilo que ninguém consegue decifrar. O ministério profético te ajuda a sair de lá.
disse que pela mão do profeta Israel foi libertado do Egito. Ele não disse pela mão de Moisés, disse mão do profeta. Moisés era um profeta. Levado de um lado para o outro pelas ondas, nem jogado para cá e para lá, para todo o vento de doutrina, pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Versículo a seguir. Eu tenho que ir já num lugar que tenho que te estabelecer agora. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Continua. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce, edifica-se a si mesmo em amor, na medida que cada parte realiza a sua função. Quais são as partes? Aquele que está em cima, cada parte realiza a sua função onde? No corpo de Cristo. Porque ele fala do ministério, ele fala dos 5 ministérios, diz cada parte realiza a sua função. Aleluia. Aleluia. O ministério profético, por falta de ser bem explicado, muita gente limita esse ministério. Por que me limita? Até não digo limita. Tem um entendimento negativo sobre o ministério profético. Porque é um ministério que no corpo de Cristo foi habilitado para revelar os mistérios escondidos em Cristo Jesus. É um ministério que torna visível o poder de Deus para os homens. É um ministério que aquilo que está oculto, que ninguém sabe, o ministério profético traz, tira do teu coração, te apresenta. É um ministério que te diz, olha, cuidado nesse caminho não. Há alguém a falar mal de ti. Você mesmo não estando lá, ele te fala, ele falou isso. É um ministério que consegue ir no passado de alguém, buscar informação e conectar ele com o futuro. É um ministério que te alinha ao teu futuro, te diz, olha. Me lembro, irmão Gão, um dia o doutor Kisung, numa vigília num retiro que nós tínhamos no Guanhã, disse: cada um sobe num lugar, o mais alto que você puder ir é ali onde você irá. Liberou uma profecia, aquilo 90 e quê? 99. Disse: aonde você quiser. O ministério profético te conecta com o teu futuro, com o teu destino, te posiciona no caminho certo. Te diz, olha, cuidado, há algo que Deus quer fazer na tua vida. Você logo alinha a tua vida com aquilo que Deus está preparado para você. Eu dizia que não limita o profeta apenas quando ele profetiza. A presença de um profeta é uma bênção na tua vida. Porque no seu ofício como ministério profético, Deus lhe habilitou com tudo. Uma das graças que um profeta anda com ele, estou a falar profeta, não quem tem dom de profecia. Uma das coisas que o ministério profético anda com ele, primeiro, libertação. Quando um profeta se apresenta, a libertação acontece. Quando um profeta se apresenta, o mover e a manifestação de Deus é tangível. Você nota que Deus, a presença de Deus tornou-se tão tangível naquele lugar. Sabe como é que na antiga aliança eles chamavam? Homem de Deus. A palavra de não existe. Em hebraico é homem Deus, quer dizer homem encarnado, ou Deus encarnado em homem. Outro nome é aquele que vê, chamado vidente, aquele que vê. Vamos naquele que vê, naquele que revela mistérios escondidos, naquele que consegue conectar alguém. Agora não torna o profeta teu consultor do teu futuro. Lê as minhas mãos, estás a ver quem? Nós é que às vezes estragamos os profetas, não é o profeta que nos estragam. Você pensa que o profeta tem que saber de tudo. Vou usar calça aqui, profeta. Deixa que o profeta venha ao teu lugar, não você vai ao lugar do profeta. A pessoa se esforça, está num culto profético, me olha tipo que não estás a ver nada. No ministério profético tem uma diferença. No dom de profecia Deus te mostra. No ministério profético o profeta vê mesmo Deus não lhe mostrando. Porque ele tem um espírito alto para ver aquilo que Deus não lhe disse. Disse: João sobe. Mas João quando subiu em Apocalipse capítulo 4, ele disse que eu vi. Quem lhe mostrou? Não, está vendo? Ok, vou te ajudar bem.
Jeremias capítulo 1 começa no versículo 5. Quero te ajudar em algo que você vai, para notar como é que o profeta funciona. Antes de formá-lo no ventre, põe a ACF. Antes que te formasse no ventre, te conheci. Antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Disse, antes mesmo já te conheci, já te santifiquei, te dei profeta. Você é profeta já ao nascer. Versículo a seguir. Então disse eu, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Mas o Senhor me disse, não digas eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu estou contigo, para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão, tocou-me na boca e disse-me o Senhor, eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares, para derrubares, para destruir. Entenda o ministério profético: arrancar, derrubar, destruir. Há certas situações que operam em certas famílias. Quando um ministério profético opera naquele lugar, você nota que eles olham, a partir de hoje, se há uma entidade espiritual que operava nessa família, a partir de hoje já não vai operar mais. Diz, olha, arrancar, derrubar, destruir. Mas derrubar já não é destruir. Cada coisa tem o seu devido momento. Diz, ele arranca, derruba para destruir, para arruinar, também para edificar e para plantar. Não tem que ser Deus que vai plantar. Diz, você vai plantar, você vai edificar. Um profeta pode liberar uma palavra na tua vida, tudo que não crescia começou a crescer. Porque faz parte do seu ofício como profeta. Não ignora um profeta, porque você não entende. Nem todos são do diabo. Qual é o problema que leva as pessoas ao diabo? É falta de tempo de se colocar de joelho. Porque quando você se coloca de joelho, Deus vai te falar. Existem 3 formas que um profeta ouve as mensagens. Um profeta vê ou recebe as mensagens. Primeiro, mensagem vem de Deus. Se você ler na Bíblia, está assim: assim diz o Senhor. O Senhor é que lhe disse. Há momentos o anjo de Deus lhe falou. Há momentos nem Deus, nem o anjo, ele próprio viu. Porque o teu espírito está habilitado para ver, mas o profeta está preparado no seu ofício, através do seu espírito, ver coisas que nem anjo lhe disse, que nem Deus lhe disse. Continua. Eu sei que isso é muito. Ainda veio a minha palavra do Senhor dizendo, põe-me agora NVI aqui. A minha pergunta aqui diz, ainda veio para mim Deus, a palavra do Senhor dizendo, o que que você vê? A minha pergunta é a seguinte: não tem que ser Deus, eu estou a te mostrar, Jeremias, mas disse, o teu espírito está a ver o quê? O profeta vê, mesmo Deus não lhe mostrando. Isso que eu disse, o profeta fala no lugar de Deus e em nome de Deus. Nem todas as vezes que o profeta profetiza falar, assim diz o Senhor, vai dizer, segundo a minha palavra, não vai chover durante 3 anos e meio. Porque no seu ofício, o que ele declara, diz, Deus anda atrás das palavras dos seus profetas para cumprir. E um profeta que sabe operar no seu ofício, quando ele declara uma palavra, é como se fosse Deus a declarar diretamente para você. E a palavra do Senhor veio a mim. O que você vê, Jeremias? Vejo um ramo de uma amendoeira, respondi. Versículo a seguir. O Senhor me disse, você viu bem. Vamos lá pensar. Vamos lá pensar. Entenda, isso é no espírito. Não é físico que ele está vendo. O que que você vê? Quer dizer que há uma habilidade espiritual no ofício do profeta ver coisas. Porque os seus olhos estão abertos. O profético é conectar o mundo espiritual ao mundo físico. Ou seja, conecta você daquilo que está definido no céu para trazer para você de forma visível. Por quê? Porque o profeta participa no conselho de Deus. Você viu bem, pois estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Disse, você viste bem. Versículo a seguir. A palavra do Senhor veio a mim pela segunda vez dizendo, o que é que você vê? E eu respondi, vejo uma panela fervendo. Ela está inclinada do norte para cá. Versículo a seguir. O Senhor me disse, do norte se... Entenda,
o profeta no espírito começou a ver uma panela a se inclinar. Deus começou a ensinar como interpretar aquilo. O ministério profético é um ministério com uma habilidade sobrenatural fora do comum. Opera com uma habilidade sobrenatural fora do comum. Um profeta pode chegar na vossa casa e dizer: ela não nasce, dê-lhe água fresca agora, dê-lhe para beber agora. Você vai alcançar em nome de Jesus. Ah, não pensa Deus lhe dizer. Está no seu ofício profético. Aquilo que ele sentir no momento é o que deve ser feito, ele faz. O ministério profético é tipo, mas o que ele está fazendo? É mesmo o que ele está fazendo. É além. Por isso que você vai num bruxo, você fala de uma coisa grande, até te dá pau. Porque ele entende como que se opera no espírito. Entenda, muita gente não entende. Põe só Gênesis capítulo 1. Acho que vou ter que falar da... Não tenho como não falar da espiritualidade. Talvez esse termo que eu usei, espiritualidade, traz muita confusão. Esse termo espiritualidade, vem no espírito, traz muita confusão. No princípio Deus criou céus e a terra. Por que Deus tem que criar céus e terra? O céu tem a ver com a habilidade espiritual. A terra tem a ver com o mundo físico. A grande questão de compreender a espiritualidade é compreender como é que funcionam os céus. E o ministério profético tem a habilidade de descodificar para você o que está definido no conselho de Deus e trazer para a sua vida. Há coisas que você não sabe porque tu estás a passar mal. Mas um profeta te olha e diz: olha, enquanto eu estou a olhar para você, há um problema. Ele vai à busca daquilo que te causa dor e resolve para você em questão de minuto ou de segundo. No princípio Deus criou céus. Entenda, não criou céus. E Deus não habita no céu. Como é que ele vai criar algo que ele não está? Ele habitava onde para criar? Porque quer dizer que nunca existe. Deus nunca habitou no céu. Deus habita na eternidade. Ele disse: no princípio Deus criou. Quer dizer que algo que não existia, mas Deus já existia. Então quer dizer que Deus não vive no céu. O que está no céu? Representatividade de Deus lá no céu. Vamos ler junto. Deus criou o céu e a terra. Então Deus não vive no céu. Se Ele criou aquilo porque nunca existiu lá. Se eu falar, eu depois criei, ainda bem. Aqui não havia igreja. Era um terreno vasto. Entre esse templo e eu, quem existe primeiro? Eu é que na minha mente já existia o templo, mas tornei visível. Agora não vou falar que eu habito na igreja, não. Entre a igreja e eu que vivo, eu que existo antes dele. Mas eu estou aqui na igreja, mas eu não vivo aqui. Por isso até vou na minha casa. Agora, Deus torna o profeta não mediador entre Deus e os homens, não. Ele não é mediador. O único mediador sempre foi Cristo. Mas o profeta é facilitador dos mistérios de Cristo para você. Ele facilita você compreender esse mistério. Mesmo você não conhecendo muita coisa de Deus, mas te torna possível você conhecer isso. Estou a repetir. Há diferença de ministério profético e dom de profecia. Nem todo mundo que tem dom de profecia é profeta de ministério. Já expliquei isso no domingo passado. Mas é bom que todo mundo tenha dom, a habilidade de ver no Espírito. É importante. Eu dizia o seguinte: o profeta, além de ele estar ou falar, assim diz o Senhor, no lugar de Deus, há momento que ele fala em nome de Deus. Ou seja, há mensagem que o profeta pode te dar, ou pode liberar uma palavra. Não é porque ele ouviu Deus já lhe falar. No seu ofício, ele tem como despachar um documento e aquilo causar mudança na sua vida. Tem a ver com o seu ofício. Lembra-te quando um dia alguns rapazes começaram a insultar Elias. Careca, careca, careca. Careca, Elias, você careca. Elias ficou chateado. Só orou. Diz que saiu onças no meio acho que era deserto. Não era no deserto. É melhor lermos.
1 de Reis, capítulo 2, versículo 23. De Jericó, Eliseu foi para Betel. No caminho, alguns meninos que vinham da cidade começaram a caçoar dele, brincar, gritando: suma daqui, careca. Versículo a seguir. Voltando-se, olhou para eles, os amaldiçoou em nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque. Onde saíram ninguém sabe. Só de repente saíram. Despedaçaram 42 meninos. Deus é misericordioso. Deus está cheio de amor. O profeta pode declarar uma palavra para você. Começa a produzir fruto na sua vida. Porque tem a ver com o seu ofício. Declarou uma palavra. Vocês. Me lembro, há um homem de Deus no Congo, já é falecido. É o profeta Onda. Havia umas pessoas, enquanto ele passava com a sua caravana a ir, alguns jovens vieram, começaram a lhe irritar. Ele só mexeu o seu cabelo para trás, ficaram malucos. Porque no seu ofício como profeta, há ações que ele faz, é tipo se Deus a fazer aquilo na mesma hora. No seu ofício como profeta funciona assim. Cuidado em se relacionar com um profeta. Evita ser amigo do profeta. Deixa ele ser profeta. Você continua a ser você. Sabe, muita gente que não beneficia de um homem de Deus lhe tornaram amigo. Dormimos juntos, conversamos, lhe mando mensagem. Pastor Júlio, às vezes até brincamos. Não sou teu amigo de confiança. Porque se eu me tornar teu amigo, você não vai beneficiar nada daquilo que Deus colocou em mim. Você pensava que não, é meu amigo. Posso dar boleia, mas não me torna teu amigo. É para o teu próprio bem. Ele também quem? Vou sair daqui. Ele também quem? Eu não sou ninguém para você, mas sou alguém para Deus. E uma das coisas que eu sei, fui chamado para isso, fui ungido para isso. E tenho provas daquilo que eu já declarei e aconteceu. Então nada me intimida em você. Com ou sem você, eu sou homem de Deus. Não é a tua presença que diz que eu sou. É a presença de Deus em mim que diz quem eu sou. E esse é um problema que muita gente tem. Em banalizar um profeta. Não, cuidado com o profeta. Não é teu amigo de confiança. Nem será e nunca será. Então, há coisas que um profeta fala, tem a ver com o seu ofício como profeta. Libera a palavra e condiciona o teu futuro. Libera a palavra, condiciona o seu. Você lembra quando o rei mandou para ele chamar o profeta? Ele logo ficou chateado. Vamos ler. 2 de Reis, capítulo 1, versículo 9. Só mais um pouquinho. Eles estavam a falar de Elias, né? O rei mandou alguém, disse, se encontramos com alguém assim, assim. E o rei começou a descrever como é que ele vestia. Respondeu, ele vestia roupa de pele, usava um cinto de couro. O rei concluiu, era o tesbita Elias. Versículo a seguir. Em seguida mandou um oficial com 50 soldados do rei procurar Elias. O oficial encontrou sentado no alto de uma colina. E lhe disse, homem de Deus, o rei ordena que tu desças. Versículo a seguir. Elias respondeu ao oficial, se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma vocês, e seus 50 soldados, desceu fogo do céu. Ele não disse, se eu sou homem de Deus, manda fogo, desça fogo. Porque no seu ofício, o que ele fala é como se Deus falasse. Ele fala no lugar de Deus e em nome de Deus. E se eu sou homem de Deus, que desça fogo no céu, consuma você e os seus soldados. Pum! O fogo desceu, consumiu eles. Brinca com Deus, é um profeta não. Versículo a seguir. Depois disso o rei enviou outro oficial com mais 50 soldados. E ele disse a Elias, homem de Deus, o rei ordena que tu desças imediatamente. Respondeu Elias, se sou homem de Deus, que desça fogo do céu, consuma você e seus 50. De novo o fogo de Deus desceu. Ele não disse, Deus me disse. Ele não disse, Deus me disse. Mas ele falou na parte do Espírito.
Ao andar com um profeta, seja sensível àquilo que ele te diz. Nem tudo que ele diz te diz como teu amigo Abel. Há momentos que ele fala no seu ministério profético, no seu ofício. Ele entra no seu ofício e declara uma palavra para você. Alguém está aqui? E o bom de tudo é o seguinte: sempre que se fala de um ministério, a unção daquele ministério manifesta no lugar. O bom é esse. Pastor, mas por que o que fazer? O que que faz com que uma profecia não se cumpra? Tem várias coisas. Uma delas é a falta de obediência às instruções que você recebeste. Oh my God. Existem 3 categorias no ofício da profecia. Há profecias que vêm de Deus, são profecias soberanas, que não requerem a tua intervenção. E ninguém consegue mudar aquilo. Há profecia na esfera dos anjos e há profecia na esfera dos homens. A profecia de Apocalipse ninguém vai mudar. Jesus vai vir, haverá o milênio, ninguém vai mudar. São profecias que, ser cristão ou não, orar pouco ou não, você não altera isso. Mas há profecia no domínio do segundo céu. Sabe que um dia Paulo disse: houve um homem, se é no corpo não sei, se é fora do corpo não sei, que foi arrebatado ao terceiro céu. Quer dizer, se há terceiro, porque há segundo, há primeiro. O céu que você diz, o primeiro céu, esse que você consegue ver. O segundo céu é o mundo cósmico. As estrelas, a lua, todo iluminar habitam e operam naquele lugar. O terceiro céu é onde Deus é representado no seu trono, onde Cristo agora tornou visível a presença de Deus, a imagem de Deus. É aquilo que Hebreu diz, a expressa imagem perfeita de Deus. Agora, a profecia que vem da parte de Deus, ninguém altera aquilo, o homem não precisa fazer nada. Vai se cumprir querendo como não. Mas profecia que vem na parte do segundo céu, há anjos que podem alterar o curso daquilo. Há espíritos que podem alterar o curso daquilo. E por isso que você nota, a profecia que Jeremias declarou, que o povo iria 70 anos exilado na Babilônia, como aquela profecia vem do segundo céu, na esfera dos anjos, era possível alguém influenciar aquilo, mudar que o povo saia mais cedo. Se você consegue mudar de forma positiva, também é possível que alguém de forma negativa alterar o curso da tua profecia. Mas eu fui profetizado, iria casar com um homem de Deus, era mesmo ele. Não, você não fizeste nada. Pensaste que não, como Deus já disse, vai se concretizar. Uma irmã que só foi 2 dias na igreja, casou com aquele pastor. Ah, Deus não me mostrou. Tu fizeste o quê? Porque no mundo espiritual há coisas que acontecem. Deus decide liberar a profecia. Disse Gabriel, Daniel capítulo 9, vai dar resposta a Daniel. A Bíblia diz que Daniel foi bloqueado, ou seja, o anjo Gabriel foi bloqueado pelo príncipe da Pérsia. Era uma palavra profética sobre a nação de Israel. Mas alguém no segundo céu começou a manipular aquilo. Há pessoas que foram chamadas para serem bolsa e dinheiro, mas alguém está a manipular aquilo no segundo céu. Mas já profetizaram para mim, tu vais, sempre que eu vou num lugar, sempre me falam que tu vais ter dinheiro, tu vais ter graça de dinheiro, tu vejo finança nas tuas mãos, mas você nem toca 100 kwanza, nem 1000 tens. Me profetizaram que o ano que vem não vai acabar até 2000x, iria casar, mas nada, nem homem me vê. Não é que a profecia está mal, há alguma coisa no segundo céu, aonde os espíritos operam, porque o diabo edificou o seu quartel-general no segundo céu. O primeiro céu é onde eu e você habitamos aqui, nós conseguimos ver, é onde a chuva cai, você estás aqui, é onde os homens operam, a profecia na vertente dos homens. Como é que é? Tipo, Petuel, Deus me disse que você vai ser grande na França. Essa é a profecia no domínio dos homens. Quer dizer, se você não ir na França, você nunca será grande. Porque é só você fazer alguma coisa. Essa aqui depende de você. Já não depende nem de Deus, nem do segundo céu. É mesmo só você sair daqui e ir para a França. Se você não ir para lá, por mais que você batalhe, não vai conseguir nada. Há pessoas que Deus lhe disse,
Há uma irmã que ontem, quando eu orava, Deus lhe disse, Deus já tinha lhe mostrado que você deve casar com um homem de Deus. Ela rejeitou o homem de Deus, ignorou aquele homem de Deus e casou com uma outra pessoa que não deu certo e tiveram apenas um filho. Mas o seu destino profético era ser ligado para casar com um homem de Deus. Mas a ambição da pessoa, o olho grande da pessoa, o desejo de bens materiais foi mais alto. Diga ao seu irmão, Deus sabe melhor do que você. Deus já sabia, o destino dessa pessoa está assim. Mas a pessoa insistiu em curvar. Ok, onde eu estava? Então, profecia na esfera de Deus, profecia na esfera, no segundo céu, onde os anjos operam, e profecia na esfera dos homens. Na esfera de Deus não é mutável, não muda. Veio, já não vai mudar. Na esfera dos anjos, você tem que influenciar aquilo para manter aquilo para se concretizar. Agora, na esfera dos homens, requer você fazer alguma coisa. Então, o que faz com que muitas das vezes você não veja a sua profecia? A primeira coisa é a não obediência às instruções que você recebeu. Tipo, começa a acordar todos os dias durante 12 meses, 3 horas, 3 horas da madrugada, hora. Só te falaram isso, você, não estou a ver nada. Pode não ver em janeiro, pode não ver em fevereiro, nem em abril, mas continua a orar. A tua bênção está conectada a essa instrução. Segunda coisa, Deus te abençoa no lugar que te vê. Se Deus te disse, não te vejo fora do país, não tenta. Irmão, quantos músicos congoleses, quando viajam, já não tem nada? Você vê que músico, quando viajou, tipo que nunca mais cantou. Porque Deus nunca lhe viu na França. Mas a ambição de querer ver na França matou o ministério. A unção opera no lugar onde Deus te colocou. Se Deus não te vê naquele lugar, não existe. Se Deus não te vê naquela igreja, por mais que o pastor prega bem, você não vai ser abençoado naquele lugar. Deus não te viu lá. Vai numa igreja onde tem a tua revelação. Nós insistimos, minhas amigas também vão lá. Minha mãe também nasceu lá. É ali onde Deus te vê. A bênção tem um endereço. A bênção tem sempre endereço. Aonde Deus te vê. Porque a Bíblia diz que Deus chegou no jardim. Disse, Adão, estás? Porque há um lugar de encontro. Há um lugar da palavra que foi liberada para você. Se você não se encontrar lá, não vai se concretizar naquele outro lugar. Porque no lugar onde Deus te mandou, Deus vai criar condições para o cumprimento daquela profecia. Há pastores congoleses. Tentou no Congo, onde Deus disse, vai para o Chile. Chile ele é grande. Temos o pastor Ashimolo. Ashimolo é um nigeriano. Muito milionário, multimilionário. Mas Deus nunca lhe mandou para ter igreja grande na Nigéria. Tem a maior igreja em Londres. Africano. Porque é lá onde Deus está te vendo. O lugar onde Deus te vê é ali onde você vai prosperar. Às vezes Deus te disse, não, fica ali. Só porque tiveste um problemazinho com uma irmã naquela igreja. Abandonei. Não gosto muito. Ali não me sinto mais bem. Não é de se sentir. Nós andamos por fé, não por vista. Terceiro ponto. Não fica com pessoas que Deus não te vê para o cumprimento da sua profecia. Sabe, há pessoas que Deus não te vê para cumprir aquilo que Ele quer fazer na tua vida. Diz, quando Abraão, Ló se afastou de Abraão, então Deus disse, olha para a esquerda, olha para a direita, tudo que você vê, eu te darei. Existem pessoas que são tipo empecilho. Enquanto estiver ao teu lado, nada do que Deus te disse vai te concretizar, nunca. Há namorados que você anda a ter ali. Inútil ter eles. Há pessoas que afetaram o seu destino. Casaram mal. Você vai te doer, você que sabe. Mas alguém tem que dizer um dia a verdade, é? Você próprio sabe. Na Niata esse camabe, pisei num lugar que não dá. Desde que eu pisei aqui. Sabe, a mulher que era bonita só se relacionou com um homem. Nem relação sexual, mas tipo orar. Tipo, aquilo que brilha.
Mas não entendo. Essa irmã era bonita. É que ela não é feia, mas também já não é mais bonita. É a mesma roupa que ele usa, mesmo o batom, mesma maquiagem, mas alguma coisa. Esse irmão já não é mais brilhante. Esse irmão era. O que aconteceu? Se aproximou com pessoas que não dão. Existem pessoas, quando se aproxima dele, afeta o cumprimento da tua profecia. Alguém está aqui? Já falei quantas coisas? 3, não? Quarta coisa, vida do pecado. Pecado destrói o cumprimento da profecia. Destrói o cumprimento da profecia. Pecado destrói. Quinta coisa, a incredulidade. Incrédulo não acredita naquilo que... não acredito nisso. Uma vez estávamos em oração, isso antes de ser pastor há muito tempo. O irmão tinha o mesmo problema, ele que não tinha razão. Pegou, naquela altura estava a sair o Amer. Pegou o Amer alheio, naquela altura acho que valia $15,000. Era muito dinheiro naquela altura, $15,000. Ele só pagou 3. Levou o carro com 12 mil de crédito. Não pagava mais de 3 anos. Estragou o carro. Estamos no monte a orarmos. Eu não sabia daquilo. No final, acabamos de orar, ele me disse, olha, irmão Júlio, ali não é nem a pastor, era só irmão. Irmão Júlio, olha, tem essa situação do carro, disse, olha, se o homem vir te cobrar o dinheiro, lhe fala assim, leva o teu carro, não há dinheiro para te dar. Mas não é carro bom estragado depois de 3 anos. Te deram um carro novo. Você tem que ser corajoso. Disse, se ele vir, lhe diz, leva o teu carro, não tenho dinheiro para te dar. Ele quando chega em casa, depois daquela oração, passou uma semana, mas ele quando chegou em casa falou com a esposa. Estávamos a orar, Deus deu essa instrução. No nome de Deus estamos ali a orar com irmãos lá. Ok. Quando o homem, uma semana depois, ligou, ele não atendeu, o homem veio de manhã às 6 horas na casa dele, a fazer confusão. Agora a questão é, falo ou não falo? Ali começou a matemática, falo ou não falo? A esposa lhe olha, ele olha na esposa. A esposa lhe olha, a esposa toma para... senhor, leva o teu carro, não há dinheiro para te pagar. Aí é para levar o carro, estou a levar o meu carro, tchau, pegou o carro, foi. Ele me ligou e disse, não estou a acreditar. Disse, olha, o teu problema é isso. A palavra foi liberada. Entenda, o que é o profeta? Libera essa palavra na atmosfera. Se você agir na palavra, o milagre acontece. Isso que é o profeta. A palavra foi liberada na atmosfera. Porque o profeta opera com a atmosfera. Ele condiciona a sua atmosfera. Libera uma palavra para você, se você agir nela. A incredulidade às vezes é que te faz isso. Você não acredita. Não. É mesmo você. Quantos pontos já falei? Acho que vamos terminar aqui. Então, compreenda o ministério profético para melhor beneficiar dessa graça. É um ofício. Ser profeta é estar no ofício. Da mesma forma que existe um pastor no seu ofício, o profeta tem essa habilidade de ver no Espírito, ver os segredos escondidos no Espírito. Disse, Deus não fará nada se não revelar aos seus profetas. Amós capítulo 3, versículo 7. Há combates espirituais, você conhecer qual é a posição do teu inimigo. Sabe que Israel tinha, o povo da Síria começou a confrontar o povo de Israel. Mas todas as manhãs, Elias mandava alguém, mandava mensagem. Falam com o rei, não vão à esquerda, eles estão lá montados. O rei da Síria ficou chateado, disse, mas aqui há alguém aqui que é infiltrado, é traidor. Até decisões que eu tomo no meu quarto, no meu bloco de nota, alguém está a ler isso, não é possível. Alguém aqui está a nos trair. Um ser desse, rei,
Que diz a tema, mas lá é pior. Que o coração mesmo fica calmo. Ninguém está te trair aqui. Há um profeta naquele campo. Até aquilo que o rei conversa no quarto, ele anda a ouvir. Tu tem que ter pessoas que andam a ouvir o coração do teu chefe quando quer te fazer mal. Isso enquanto estou a ver alguém aí na sala do teu chefe, falou assim, assim, assim. Você pergunta na pessoa, como é que você sabe? Deus revela os segredos do coração. Não se espanta, você um dia vai num lugar, alguém começa a falar totalmente, exatamente da tua vida. Não lhe chama de bruxo. A mesma unção que o bruxo utiliza para enganar é a mesma unção que Deus deu nos profetas para fazerem o bem. A unção é a mesma. Um apenas corrompeu a unção, outro manteve a unção. Não existe dois poderes. O poder foi o único. O céu onde o diabo habitava é onde nós operamos. O Espírito Santo que ele, ou seja, o dom a graça de Deus que ele recebeu, a unção de Deus. Porque a Bíblia diz assim, o querubim que foi ungido, porque ele era um querubim. A palavra unção é mimishak. A mesma unção de habilidade. Mimishak é uma unção de influência. A mesma graça de unção que colocaram no diabo, colocaram em você. Só que ele corrompe aquilo para o mal. Em Atos capítulo 21, muitos falam, não, o profeta que já terminou no Antigo Testamento. Havia um profeta chamado Ágabo. Chegou onde estava o Paulo, tinha umas filhas do Filipe, onde Paulo estava, na casa onde Paulo estava, eram filhas de Filipe. As 5 filhas de Filipe tinham dom de profecia. Mas ninguém conseguia captar a mensagem sobre as perseguições de Paulo. Quando Ágabo chegou, pegou só o cinto de Paulo. Cinto. A mensagem logo. O profeta pode pegar-te na mão, te conectar. É por isso que o profeta conecta-se com a tua atmosfera. Você vê que o profeta diz, dê-me a tua mão. O que ele está fazendo não é outra coisa. Está conectar-se à tua atmosfera profética. Conecta-se à tua vida. Ele quando chegou pegou o cinto e disse, a pessoa desse cinto será amarrado assim, assim, assim. Sabe, logo o Paulo disse, não, Paulo não vai morrer. Paulo disse, não vou. O ministério profético é muito além. É por isso, você nota que eles conseguem ler as mãos. Eles fazem leitura. Estou vendo na tua mão. Esse fio aqui foi assim. Não. Agora, tu não precisas começar a ler as mãos das pessoas. É só você entender como é que opera o teu ofício. Às vezes, eu não. O profeta, porque eu não sou profeta. Eu sou pastor. Amém? Eu sou pastor Júlio. Eu gosto do meu ministério. Sou pastor Júlio. Às vezes o profeta quer falar contigo, mas diz, dá 3 passos para frente. Não ignora aquilo. O que ele quer apenas é se conectar àquilo que ele quer ver no Espírito. E uma das formas de se conectar é abrir a porta para ele entrar. Dá 3 passos, agora para. Não está a brincar contigo. Mas para falar também é necessário dar 3 passos. Está vendo como que são os ignorantes? Mas no Kimbanda ele fala, salta 4 vezes. 1, 2, 3. Começa a saltar às 4. 1, 2, 3. Mais velho aguado. Como disse o chinês, cabeça, água. No Kimbanda eles falam, salta todas às 4 horas da noite. À frente. 1, 2, 3. Pus, pusem. Pus, pusem. Com esse filme do Papai Emba? Quando estava aquele La Vie est Belle, aquele homem rico. Pus, pusem. Que o senhor era mais velho. Foi no Kimbanda ele falou, à noite começa a tocar. Pus, pusem. Não, mas bruxaria também é de burro. Vou só vos contar um testemunho. Há um senhor que era da polícia. Não, bruxaria é burro. Olha o feitiço que lhe deram. Entra no quarto de banho e não coloca água. Ele é a esposa começou a achar estranho. Mas senhora que entra no quarto de banho, foi na cidade maior, não coloca água. Olha só. O dia que descobriram, era só feitiço. Olha só a instrução que lhe deram. Entra no quarto de banho e não coloca água. Ei, mãe velho aguardo. Teu filho mesmo entra no quarto. Papá também.
Mas o que é que aquilo faz? Para ti é um simples papá também. Mas no mundo espiritual, alguma coisa está a ser conectada. Sempre que aquilo é feito, libera uma frequência espiritual para eles. A falta de obedecer aquilo que o Espírito te manda. Ei, você pode ficar no mesmo lugar, anos e anos. Tipo que Deus não falou nada sobre você. Não é que Deus não falou. É que você que não obedeceu. Dorme só no chão. Dorme no chão para quê? Calma, está aí. Assim também Deus é que Deus, o que é que faz Deus no chão? Oh, Ele sabe o que está te mandando dormir no chão. Não come hoje. Santos mesmo tem. Só está falando não come hoje. Não é todos os dias, hoje. Mas como o teu coração goi-goi. Aleluia, aleluia. Uma linda salva de palmas para o Senhor. Alguém aprendeu alguma coisa só? Alguém aprendeu alguma coisa na parte do Espírito? Por que eu te mandei se colocar em pé? Porque eu quero concretizar o desejo do seu coração. O que você muito deseja, você vai receber. Emmanuel é lá. Emmanuel est là ici, présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel, Emmanuel est là ici, présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là ici, présent avec moi. Emmanuel est là. Igreja, canta mais alto. Emmanuel est là ici, présent avec moi. Emmanuel. Emmanuel est là. Emmanuel est là ici, présent avec moi. Emmanuel est là. Se coloca em pé, vamos adorar juntos. Emmanuel, Emmanuel.
présent avec moi. Adora Ele, adora Ele, adora Ele, adora Ele. Adora Ele, adora Ele. Adora Ele, adora Ele, adora Ele. Continua a adorar Ele, continua a adorar, continua a falar com Deus. 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 Ouça. Há pessoas, Maleka Sassia, no teu destino, profeta, como mulher, a tua madre é preparada para nascer homem de Deus. Deus destinou você no destino profético, querer como não. É para nascer mesmo homem de Deus. Shada baba soto. Leta baba soto. Marada baba. Shada baba ya. Rababa soto bababa. Sekata rababa ya. Marada baba sate. Lada baba soto. Aleluia. Que Deus que eu sirvo se encontra com você. Toda mulher coloca a mão na sua barriga. Os homens colocam a mão na cabeça. Diga comigo: Senhor Jesus, eu não quero abortar o meu destino profético. Eu não quero abortar o meu destino profético. Aconteça comigo segundo a sua palavra. Eu não quero abortar o meu destino profético. Você não vai abortar. Shadu Shaka Bare de Boboshia.